Olá, tudo bem? Bom, começando o vídeo de hoje, estamos no pós-carnaval. Vou fazer esse vídeo aqui de comidas da semana, onde eu vou dividir com vocês umas compras que eu fiz agora, pós o feriado de carnaval, e as preparações que eu vou fazer para deixar boa parte na geladeira mesmo para a gente consumir, e a outra parte, mesmo já pronta, eu congelo. Que são algumas preparações que podem ficar congeladas. E isso daí já me socorre num dia de correria. Então, mostrar um pouquinho do que eu comprei, dividir com vocês a parte de legumes e verduras e carnes, que foi o que eu comprei. E vamos lá para a preparação. Espero que gostem. Se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e agradeço muito a companhia de vocês. Até já! Então, começando por aqui, a parte de carnes. Comprei meio quilo de carne moída, uma peça de 1 quilo de paleta, comprei, acho que deu meio quilo de fígado, acho que foi isso, meio quilo de fígado, costelinha, não, bistequinha de porco, filé de sobrecoxa, de coxa e sobrecoxa ou filé, né? E algo controverso mais do que o fígado, pé de frango. Vocês não têm noção do quanto as minhas crianças amam pé de frango. Isso daqui é algo que eles estavam precisando, de shampoo e condicionador, uma pastinha de dente, esse sabonete que eu gosto da Febo, acho ele delicioso, e 2 escovas de dente, que é o que as crianças estavam precisando. No mercado onde eu comprei as carnes, eu comprei o abacaxi, que mais? O maracujá, cadê? Aqui, o maracujá, o abacaxi, o maracujá e o alface. Foi o que eu comprei no mercado onde eu comprei as carnes. O total que eu paguei lá foi o total de R$ 219,76. No outro mercado, depois eu vou ter que pegar a notinha. No outro mercado foi onde eu comprei a maior parte das verduras, que foi tomate, pera, meus meninos já levaram 2 na escola, cebola, alho, batata, maçã, cenoura, abobrinha italiana, chuchu, brócolis, beterraba, mamão, banana, meu amado quiabo, um saco de laranja que a gente também já consumiu no pós-almoço, 2 tomatinhos. Isso foi o que eu comprei no outro mercado, que eu fiz mais a feira. O ovo, eu comprei no carro do ovo. Paguei R$ 28,00, a bandeja com 30 ovos, do tipo caipira. Aqui, nessa parte da feira, eu vou pegar a notinha. Acho que eu não falei, acho que faltou coisa de eu mostrar aqui, ó. Manga e limão. Ai, porque carne de porco sem limão não dá, né, gente? Mas, ó, o valor total, então, deste mercado foi de R$ 206,68. Gente, assim, isso daqui dá para 15 dias praticamente. Então, um bom valor até para 15 dias, né? Aí, vou mostrar então para vocês o que vai ser preparado a partir disso.
um pote desse cheinho, mais 2 potes. Esses 2 vão pro congelador. Esse daqui eu vou usar para cozinhar a maioria dos pratos hoje. E o que sobrar ainda fica na geladeira, porque eu coloquei tanto óleo composto quanto sal, que são 2 conservantes. Então ele aguenta pelo menos aí uns 15, 20 dias na geladeira ainda se sobrar. E esses aqui congela. Bom dia! Dia seguinte por aqui. Eu fiz algumas preparações ontem, coisa mais básica. Preparei tempero, essas coisas, higienizei as coisas, refoguei brócolis. Vou mostrar pra vocês, mas assim, a velocidade que a comida vai aqui na minha casa, ela é muito rápida. Se eu não mostrar, tipo, fazer um take agora, na hora do almoço, já acabou, acho que metade. Porque aqui o negócio é comida. Comida, a gente come muito comida mesmo, comida. É raro a gente substituir jantar ou almoço por outras coisas, né? E mesmo que a gente substitua por outras coisas, eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto de fazer o hambúrguer. Enfim, mania.
Aí eu continuo então hoje aqui. Hoje, na verdade, eu vou fazer mais as preparações de carne mesmo. Aí eu vou mostrando pra vocês. Crianças no café da manhã por aqui, comendo pão com requeijão, leite com Nescau, com achocolatado. Tá bom aí? Olha, bigode de leite. E você vai fazer bigode de leite? Ai. Bom dia. Dia. Ai, bom dia, Rafa. Bom dia. Bom dia. Olha, mostrar pra vocês o que eu fiz ontem. Cozinhei beterraba, refoguei uma cabeça de brócolis, só que metade já comemos. Cozinhei quiabo, que eu gosto de ter sempre assim para comer com salada. Esse brócolis eu fiz no vapor. Eu pretendo fazer uma torta que eu faço com ele, se der tempo. Porque pode ser que, até eu chegar a fazer a torta, pode ser que a gente já tenha consumido. Então, fiz salada de batata com ovo e o tempero que eu falei que eu fiz. 2 potinhos sobraram para congelar, já tá no congelador. Então, basicamente, a parte de higienizar, higienizei alface, tudo. Esses foram as coisas que eu consegui adiantar no pouco tempo que eu tinha ontem. Tenho aqui 250 gramas de trigo para quibe e vou deixar de molho. Tenho aqui água morna já. Vou colocar uma quantidade para cobrir, mas sem precisar espremer depois, sabe? Quero só que ele absorva a água e eu não preciso ficar espremendo depois. Então, ó, quantidade de água só para realmente cobrir. E ele vai ficar de molho aqui até a hora que eu for usar. Gente, eu sei o quanto é controverso esse ingrediente. Mas assim, meus filhos amam. Minha sogra fez uma vez lá na casa dela, eles amaram e eles vivem pedindo. E eu, particularmente, não sabia como fazia. Aí eu precisei ir lá na minha sogra para ela me ensinar. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu aprendi a fazer, tá bom? Pé de frango, Rafa. Pé de galinha. É, pé de frango, de galinha. Ei! Vocês estão ouvindo, né? Bom, primeiro de tudo, o que minha sogra me ensinou? Ela me ensinou que tem que tirar essas partes assim, ó. Tá vendo? Aí ela falou que, por exemplo, aqui. Se aqui tiver feio, a gente tira. E cortar as unhinhas, né? Acho que eu vou ter que pegar uma faca maior. Já vou pegar. Deixa eu ver se eu ajeito melhor pra vocês. Acho que aqui dá. Peguei um cutelo, acho que é melhor. Quando eu vou trabalhar com carne, eu prefiro usar a tábua de vidro. Só que você corre risco nesse caso aqui de quebrar a tábua, né? Aí. A unha, então, a gente descarta. Eu vou tirando do saquinho e deixando aqui, depois eu vou escaldar. Mesma coisa aqui, ó. A gente dá uma olhadinha. Ó, por exemplo, isso daqui, ó. Sujeirinha. Como eu vou escaldar, não tem problema. É só realmente se... o ideal seria uma faca que não quebrasse, né? Então, vamos fazer essa força aqui. Ó, isso daqui, ó, é que eles falam que tem esta primeira pele, né? Então, esta primeira pele, ela é descartada. Aí, ó, sobrou essa manchinha, a gente tira.
Aqui, ó. O dedo, ó. Esse dedo vai sair. Mas aqui, ó, tá vendo? Não tem nada. Ah, aqui, ó. Achei um, ó. Tá vendo? Ficou mais durinho. Esse não. Então, esse daqui minha sogra falou que a gente tem que descartar. E, gente, no final das contas, assim, a vida moderna fez com que a gente desaprendesse de comer essas coisas, mas é impressionante quanto a quantidade de colágeno que realmente tem o pé de frango, que confesso que eu que não gostava, aí aconteceu isso dos meus meninos gostarem, eu aprendi a gostar. Então, eu como junto com eles. Eu vou continuar por aqui, aí eu mostro escaldando pra vocês. Eu sei que não se lava frango, é o que todo mundo fala, pra gente não espalhar bactéria. Mas pé de frango, gente, não adianta, eu vou jogar água quente. É de galinha, mãe. É, pé de galinha, pé de frango, dá na mesma. Aí eu vou jogar também aqui vinagre. Deixa eu pegar ali. Bom, vamos lá fazer nosso pé de frango. Precisa de panela de pressão para fazer. É assim que minha sogra me ensinou. Aí, ontem eu já fiz o tempero, né? Com alho e cebola aqui, então é isso que eu vou usar. Mas você pode picar meia cebola. Eu tô fazendo meio quilo de pé de frango, tá? Então, você pode picar meia cebola, 2 dentinhos de alho que dá. Eu vou usar o tempero que já tá pronto. Vocês viram que na hora que eu usei, eu coloco, né, óleo e sal. Mas eu coloco só pra conservar. Tô usando aqui óleo composto. Colocar o equivalente a uma colher de sopa. Ó, é bem pouquinho mesmo. Só pra sujar o fundo da panela. Agora eu vou entrar aqui com o meu tempero. Eu gosto de bastante alho e cebola. Ó, refogou, vamos entrar com o nosso pé de frango. E a minha sogra, na verdade, ela só joga o pé de frango numa água com sal. E eu não consigo comer assim. Então, aqui eu vou colocar páprica doce, pouquinho. Vou usar cúrcuma. Também, ó. E vou usar pimenta do reino. Eu gosto da pimenta branca, na verdade. Eu não gosto da pimenta do reino preta. Eu prefiro a branca. Uma pontinha também. E refogar aqui. Essa refogada que a gente dá no tempero faz com que os temperos soltem, né? Seus óleos, seus aromas, né? Então, gosto também de fazer isso. E, gente, sal. Vou colocar aqui uma colher de chá. E água já quente. Água até cobrir. E, gente, é simplesmente só isso.
Acho que eu vou colocar uma folhinha de louro também, que eu gosto. Vamos ver, um pouquinho de água. Ó, uma folhinha pequena. E agora é só tampar a panela. E a velha história. Começou a esfriar, abaixa o fogo e vai ficar 15 minutos somente aqui na pressão. E tá pronto. Eu vou começar a fazer aqui o meu quibe. Tem aqui 500 gramas de carne moída. Eu tô usando a paleta, que é uma carne que ela tem um pouquinho mais de gordura. Quando eu vou fazer quibe de forno, eu prefiro uma carne que tem um pouquinho mais de gordura. E as 250 gramas de trigo para quibe, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Eu não preciso espremer. Não preciso espremer porque não sobrou água, né? Então, eu vou colocar as 250 gramas de trigo para quibe nas 500 gramas de carne moída.
temos todo o vidro, vou forrar com azeite. Vamos lá. Vou colocar essa metade, um pouco mais. O que eu gosto de fazer? Gosto de riscar. Eu vou fazer recheado, mas eu gosto de riscar o meio também. Aqui eu também vou colocar um pouquinho de azeite também. Eu tenho aqui na geladeira 2 queijos coalho. Ó. Eu vou picar e colocar aqui. E agora eu vou colocar o restante do quibe. Vai pra lá, mosquito. Gente, é só chegar o verão, aparecem os mosquitos e moscas. Oh, coisa chata, né? Dá uma nova alisada aqui. Novamente, vamos ao azeite. Caprichar eles assim nessas entradinhas, né? Aí. O que eu gosto de colocar aqui também? Molho shoyu por cima. Aí. Tá vendo? Agora eu vou cobrir com papel alumínio e vou levar para o forno. Olha, gente, foi eu conversando com vocês e deu ali fazendo quibe e deu o tempo do pé de frango. Desliguei, vou deixar a pressão sair sozinha. Eu não gosto nunca de forçar para tirar a pressão, sabe? Prefiro sempre a panela tirar sozinha. Muito menos colocar embaixo da água. Acho assim extremamente perigoso, porque eu fiz uma vez um curso de brigada de incêndio e o bombeiro falou muito sobre isso. Então eu desligo e deixo sair sozinha. Ó, eu vou ligar, ele tá pronto. Mas eu quero secar um pouco esse caldo. Então eu vou ligar. E provavelmente, veja, ele solta bastante gordura. É normal, viu, gente? Essa parte é normal. Ali tem muito colágeno também misturado aí. Eu vou colocar aqui um pouquinho de extrato de tomate para ajudar a engrossar esse caldo.
Eu gosto de usar esse extrato de tomate aqui, que ele só vem tomate. Você olha aqui no ingrediente. Nossa, tô sem óculos. Cadê? Ó, ingredientes. Tomate. Umas 3 colheres de sopa. Gente, vocês não tem noção quantas crianças vão se esbaldar com isso daqui. Olha, ficou 40 minutos no forno. 20 minutos eu deixei com papel alumínio no forno bem baixinho. 200 graus mais ou menos. Os últimos 20 minutos, tirei o papel alumínio, aumentei a 250 graus e ficou lá esse restante. Acabou de sair. Tá até borbulhando ainda. Outro item controverso nesse vídeo. Fígado. Eu tenho muito problema com a absorção de ferro, então eu preciso comer sempre fígado. E as minhas crianças amam fígado também. Aqui também eu só comprei meio quilo de fígado. Gente, eu tô com o ventilador ligado. Primeiro, tá muito calor. Segundo, se eu não ligo o ventilador pra mexer com isso daqui, tem uma mosca filha da mãe que tá vindo aqui me encher o saco. Então, né, vou começar colocando sal. Peguei assim na mão mesmo. Umas 3 pitadinhas assim, generosa. Vou colocar pimenta do reino branca, como eu já falei, eu prefiro a branca. Também é uma pontinha só, acho que tenha muito. Vou colocar o meu tempero. Vou colocar assim, ó, equivalente a uma colher de sobremesa. Acho que mais um pouquinho. Mais um taquinho. E vou dar uma despejada de vinagre. Não gosto de temperar. Eu sei que tem muita receita na internet falando para colocar leite no fígado, que suaviza o sabor, nananã. Por que suaviza o sabor? Gente, eu tentei tirar o máximo dessa pelinha possível, mas tinha uns pedaços que eu não consegui. Esse, por exemplo, ou ele passou batido ou eu não consegui mesmo. Enfim, o máximo da pelinha, da membrana do fígado, eu tirei. Mas por que eu tava falando do leite? Leite é cálcio. E o fígado é uma das boas fontes de ferro. Se você adiciona cálcio aqui, que quando você despeja o leite, é isso que você está fazendo, você está despejando cálcio aqui dentro, né? Você vai quebrar as moléculas, acho que é exatamente, não sei se é exatamente isso, né? Vocês podem seguir os perfis que falam sobre ciência, que acho que é mais garantido. Mas eu tô falando só do meu entendimento mesmo. O que acontece? Você adicionou cálcio na molécula de ferro, aí o que vai acontecer? Ele vai perder o ferro. Tanto que foi recomendação do meu médico mesmo. Ele falou que toda vez que eu comesse fontes de ferro, como fígado, como coração de galinha, miúdos em geral, eles têm assim muito ferro. Para eu não comer junto com alimentos que sejam ricos em cálcio, como queijo, como leite, como brócolis, por exemplo. O brócolis, ele é uma fonte muito rica de cálcio. Então, no dia que eu como fígado, eu não como brócolis. Por quê? Porque o nosso corpo, se ele tiver que escolher entre absorver o ferro e o cálcio, ele vai escolher absorver o cálcio. E eu, como eu preciso que o meu corpo absorva muito mais ferro do que cálcio, eu, então, não adiciono leite. Mas o que acontece? Essa marinada aqui, eu vou deixar pelo menos uns 15 minutos marinando, para ele pegar bem o sabor. E vou fazer ele fritinho e acebolado.
Ou então eu posso deixar isso daqui até a hora da janta. Agora são 2h35, posso deixar assim, marinando mesmo até a hora da janta e fazer na hora da janta. Que pode ser que aconteça isso. Posso colocar dentro de um saquinho também e congelar, mas eu prefiro consumir o fígado já no dia que compra. No caso, eu comprei ontem e já vou consumir hoje, né? Poderia ter consumido ontem mesmo, mas por conta do meu tempo eu não consegui. Então, esse daqui a gente vai consumir hoje mesmo. Meu filho mais velho ama linguiça. Eu e o meu marido, a gente gosta de linguiça, assim, no churrasco. Meu marido, por exemplo, ele ama a linguiça apimentada no churrasco. Todo churrasco que a gente vai, a gente leva a linguicinha apimentada, porque meu marido ama a linguiça apimentada. Mas linguiça, acho que foi algo que a gente comeu tanto quando era criança, porque, né, eu e ele, a gente tá aí findando a década dos 40, eu tenho 47, ele tem 49. Na nossa época, quando a gente era criança, era muito comum a mistura mais barata, ainda é, né? Assim, acho mas não acho tão mais barata como ela era na nossa infância, mas é muito comum que na nossa infância a linguiça, salsicha, aquela carne enlatada que hoje chama spam, sabe? Essas eram as misturas baratas da nossa época, né? A gente cresceu na década de 80, então foi uma época de grande recessão no nosso país, então esses tipos de pratos, eles eram muito comuns. E acho que como a gente comeu muita linguiça quando a gente era criança, eu não faço muito e ele também não gosta muito para o nosso dia a dia. Não que não tenha, tem, mas a escala é bem menor. Minha irmã, por exemplo, ela ama linguiça e toda semana tem linguiça. Eu tô falando com vocês e tô vendo a panela esquentar. Um momentinho. Enfim, tava falando da minha irmã. A minha irmã, ela ama linguiça. Toda semana tem linguiça na casa dela. Aí, eu quero a panela bem quente. Eu comprei, mas como que eu prefiro fazer a linguiça? Às vezes na air fryer, literalmente, coloca a linguiça na air fryer, mas eu prefiro esta versão, que é o ragu de linguiça, que nada mais é do que a linguiça no molho, né? E é o que eu vou fazer. Eu tenho aqui, eu tirei a membrana, né? Mas eu tenho aqui 6 gomos de linguiça. Veja, a linguiça por si só, ela já tem gordura, bastante. Então, eu não coloquei nada de óleo, azeite, gordura nenhuma na panela. Só realmente deixei a panela esquentar bem e coloquei a linguiça aqui. Vou dar uma espremidinha, não vou ficar mexendo por hora. Só dar uma apertada mesmo para espalhar. Veja, esse pedaço aqui, ó, tem bastante gordura, tá vendo? Quando você tira a membrana da linguiça, você vê a quantidade de peças inteiras de gordura que tem, ó. Essa, por exemplo, tá vendo? Mas enfim, como é algo que a gente come de vez em quando, não tem problema, não vou ficar caçando gordura. Vou deixar ela aí mesmo. Então é assim, vou fazer essa linguiça no molho. E isso daqui eu congelo. Por quê? Nós não vamos comer isso nem hoje, nem esse final de semana. Mas assim, a gente ama comer isso daqui, por exemplo, com polentinha. Sabe polenta mole? Anguzinho de fubá?
Nossa, quando eu faço anguzinho de fubá com ragu de linguiça, nossa, o meu filho mais velho, Gustavo, nossa, ele ama mesmo. Ó, veja, ela pegou lá no fundo da panela até. Aí é onde eu vou mexer. E vou deixar ela fritar aqui. Linguiça é algo que já vem bastante temperado, né, gente? Então, assim, sal aqui vai entrar somente uma correção de sal. Não é sal pra salgar, é só por causa do molho, enfim. Mas eu vou colocar aqui tempero, porque assim, ela vem basicamente temperada, a linguiça, ela vem, provavelmente, eu acredito, né, acho que é isso, que ela venha com glutamato monossódico, por isso que a linguiça tem esse sabor tão característico, tão é o realçador de sabor muito forte, né? Então, eu vou entrar com temperos naturais, até porque sim, ela é... Você vê que quando você tira a capinha dela, parece que ela fica anêmica, né? Então, vou colocar os temperinhos básicos. No caso, eu vou usar... Vou tirar uma colher. O coloral, eu uso pouco o coloral, porque no final das contas o coloral hoje em dia ele vem com fubá, né? E, enfim, acho isso tão chato. Mas eu vou colocar o coloral, porque ele não tempera, mas ele dá cor, né? Mas é bem pouquinho. A cor dele é mais vibrante do que da páprica, por exemplo. Vou usar páprica doce. Também flertar. E, gente, cúrcuma é um dos meus temperos queridinhos. Feijão, carnes em geral, frango, eu coloco cúrcuma. Eu gosto de cúrcuma. Vou colocar as ervas, né? Vou usar alecrim. Gosto de dar uma esfregada na mão. E vou usar tomilho. Também esfrego. Eu gosto de usar assim, com as mãos, né? Para que não seja uma colher de sopa assim. Principalmente do tomilho, porque eu acho que se você colocar o tomilho em excesso, parece que ele fica com gosto de sabão. Não sei. Eu tenho essa impressão. Então, assim, eu gosto dele, mas tem que ser pouquinho. Não dá pra ser bastante. Não dá mesmo. Ó, por que eu não tô preocupada agora em, deixar ela cozidinha? Que eu vou fazer ela em molho, né? Então, o que vai entrar agora aqui? O molho de tomate e a água que eu já deixei ali fervendo. Aliás, vou desligar. Poderia entrar com cebola e alho picado. Mas, como eu tinha várias preparações e eu fiz o meu tempero, então eu vou colocar 2 colheres assim, ó, bem generosa do meu tempero de alho e cebola. Gente, já foi praticamente meio pote. Lembra que eu abri o molho de tomate para colocar no pé de frango? Então, tô pegando aquele pacotinho. Só tirei 3 colheres de sopa, né? Acho que eu vou abrir mais dele.
baixar um pouquinho o fogo. Eu prefiro abrir assim para poder raspar mesmo lá dentro. Cuidado que a água tá quente, Juliana. É assim que eu me acidento, gente. Fazendo essas estripulias. Ui! Água para cobrir. Antes de eu fazer a correção de sal, eu vou deixar apurar primeiro. Que agora ela vai soltando aqui mais ainda o seu sabor, né? Então, mais um pouquinho. Vou tampar a panela e deixar ferver bem. Vou ver o sal somente depois de fervido. Aí sim eu vou ver se há necessidade de colocar sal ou não. Vamos colocar a carne. Opa! Esse precisa de um pouquinho de óleo. No caso, estou usando óleo composto. Equivalente no máximo a 2 colheres de sopa. Tem 2 colheres de sopa. Aí, vamos entrar com a carne. Vamos selar bem ela. Nós vamos selar bem ela dos dois lados. Então, acho que eu vou trocar de lugar. Vou colocar o ragu no fogo menor. E a carne no fogo maior. Ou a água, né, pra desligar. Tá lá, ó. Vou deixar ele ferver mais um pouquinho. Ó. Selei de um lado, vamos selar do outro. Mesma coisa, selar do outro. Aqui na cozinha, quando, assim, porque no meu caso, não é assim marmitas só da semana. Tem semana que eu consigo fazer só comidas da semana. Nesse caso, eu fui no mercado, no pós-carnaval, eu fui na quarta-feira, quinta? Hoje é sexta, é isso. Eu fui na quinta-feira, né, depois da quarta de cinzas, então eu fui na quinta-feira no mercado. E hoje, eu comecei já o processo ontem, hoje é sexta-feira. Porque eu não tinha mais nada em casa, então eu realmente precisava comprar as coisas, não tinha como eu deixar para outro dia. Quando você vai num pós-feriado como este, é normal que as coisas no mercado, muita coisa assim, é coisa que veio do feriado, que não vendeu acho que tudo que eles queriam. Tem coisa que já está descongelada e eu não vou pegar uma carne que já foi descongelada e congelar novamente na minha casa. Então é aonde eu prefiro fazer as preparações e congelar preparada, que daí eu minimizo o risco de qualquer problema em relação àquele alimento e do que desculpa, mas do que eu correr esse risco, né? De pegar algo que era congelado, foi descongelado e eu congelo de novo. Não, isso daí é um risco muito grande para a nossa saúde alimentar. No carnaval mesmo, o meu filho, na terça-feira, o Gustavo, ele teve intoxicação alimentar.
Porque ele foi no sábado, ele foi na minha irmã, ele ficou de sábado para domingo, né? Eles foram na minha irmã, passaram lá de sábado para domingo na minha irmã. Eu e meu marido, gente, a gente só ficou em casa aproveitando o silêncio. E ele voltou de lá já meio ruinzinho. Na terça-feira desencadeou, ele vomitou, ele reclamou de dor de cabeça, enfim. Aí eu fiz uma canjinha, nossa, deixa eu desligar. Eu fiz uma canja para ele conseguir comer. Aí sabe aquela coisa de mãe? Ai, vou deixar ele comer o que ele quiser. Aí ele pediu bolacha recheada, que é uma coisa que assim, se vocês já assistiram outros vídeos, vocês vão ver que eu compro, mas muito pouco. Aí então a gente consome raro esse tipo de alimento muito ultraprocessado, né? Aí a bolacha recheada ele vomitou. A canja super saudável que eu fiz, não. Então, por isso que quando eu compro algo que já foi descongelado, eu não vou congelar de novo. Eu vou fazer e congelar a preparação. É muito mais seguro. Deixa eu voltar a ver como é que tá aqui. Ó, bem seladinha. Desligar um pouquinho o fogo. O que eu quero fazer aqui? Ai, o que é isso, Juliana? É um bloco de caldo de carne que eu faço em casa com produto natural. No caso, esse foi feito com caldo de carne de porco. Então, vai pra panela esse blocão aí de caldo de carne. Como eu acho que eu já falei umas 500 vezes nesse vídeo, eu vou usar o tempero feito de alho e cebola aqui. Nesse caso vai bastante mesmo. Eu realmente gostaria muito que vocês comentassem no vídeo se vocês querem aprender a fazer esses blocos de caldo de carne, caldo de frango. Porque sabe aquele caldo de galinha, tabletinho ou de pozinho? Gente, eu tenho paura daquele sabor. Eu odeio. Acho que é o sabor que eu mais odeio no mundo. Tipo, se eu como alguma comida que foi feita com aquilo, eu vou saber. E eu não gosto. Enfim. Mas então, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui se vocês gostariam de aprender a fazer esse tipo de caldo, que é o caldo natural mesmo, que a gente faz em casa. E eu tenho congelado e dá super certo fazer. O que eu vou colocar aqui? Além do alho e da cebola e esse caldo de carne, né, que numa outra oportunidade eu posso mostrar para vocês, vou colocar uma folhinha de louro. Gosto muito de louro no feijão, louro na carne, até no arroz. Tem dia que eu faço arroz com uma folhinha de louro. Ó, veja que é só até cobrir. Vou tampar a panela. Vou tampar a panela e ele vai. A hora que pegar pressão, eu vou abaixar o fogo, deixar no fogo bem baixinho. Vou inclusive trocar de queimador do fogão, vou colocar num menor, porque esse tá no maior. E vou deixar cozinhar por 20 minutos. Vou abrir, vou olhar como ficou. Se necessário for, a gente cozinha mais um pouquinho. Então, vou mostrar. E aqui o nosso ragu, gente, ó. Já tá no ponto que eu queria. Daqui eu vou colocar, vou deixar ele esfriar. E vai congelar meu ragu de linguiça. Gente, eu tenho aqui 1 quilo de coxa e sobrecoxa. Eu tirei o excesso de pele, mas ainda mantive um pouco. Tá vendo? Mantive ainda um pouco de pele e gordura, porque eu vou assar.
Na verdade, eu vou fazer 2 quilos. Os 2 quilos serão assados. Mas, assim, essa fica melhor numa tigela, a outra na outra, e daí eu vou temperar diferente. Como que eu vou fazer essa daqui? Sal. Fazer de um lado só e misturar depois. Pimenta do reino. Liguei novamente o ventilador que tá muito calor. Então, ó, sal, pimenta do reino. Deixa eu lavar minha mão. Maionese. Ai, gente, aqui é tipo assim, o que o coração mandar. Tem acho que 3 colheres de sopa. Ketchup. Molho barbecue. Mostarda. Assim, gente, vocês estão vendo a cozinha da vida real, tá? Não consigo separar tudo, vou mostrando assim que eu acho mais fácil. Só que na hora de mexer eu realmente gosto de usar luva. Então veja, sal, pimenta, maionese, mostarda, ketchup e molho barbecue. Vamos misturar. Mistura que é uma beleza, gente. Ó. Já usei o forno hoje, né, pra fazer o quibe. E o quibe também vai ser congelado. E essa daqui também, gente, eu vou guardar assada e congelada. Pra ela pegar bem esse tempero aqui, eu vou deixar ela marinar pelo menos uns 20 minutos. Eu já deveria ter feito isso? Já, mas... realidade de quem saiu levar as crianças para a escola, levou o marido no trabalho, interrompeu no meio do assunto. É isso. Queria poder ficar direto em casa, queria, mas não é a minha realidade. Então, a gente faz conforme dá. Pronto. 20 minutos marinando, depois vai pro forno. Marinada número 2. Eu tenho também 1 quilo de filé de coxa sobre coxa. Essas são menores, tá vendo? Que é aquelas que eu comprei em bandeja. A primeira que vocês viram eu comprei no mercado, né? No açougue do mercado. Essa foi daquelas bandejas de marca, assim, né? Elas são menores. Então, essa eu não tirei a pele. Essa vai com a pele. O que eu vou colocar aí? Sal. Nesse caso eu vou usar menos. Mais rasinha assim, a minha colher de sopa. Porque vocês já vão ver. Gosto de entrar com os secos primeiros. Então foi sal. Páprica picante. Assim. A colher de chá não é cheia, é mais a pontinha mesmo. Molho de pimenta calabresa. Eu tenho bem pouquinho, tá vendo? Equivale a 1 ou 2 colheres de sopa. Então, molho de pimenta calabresa, 1 ou 2 colheres de sopa no máximo. Esse restante que tá lá dentro vai ficar lá dentro, não vou usar. Acabou. Shoyu, molho shoyu, equivalente a 3 colheres de sopa, assim.
Deixei aqui do lado exatamente para vocês verem que eu espremi uma laranja e um limão. E é o que eu tenho aqui do meu lado. Vai então o suco de uma laranja e de um limão. E vai alho e cebola processados. Essa é uma colher de sobremesa, então por isso que eu tô usando duas assim, bem generosas. Vocês viram que a outra eu coloquei no refratário de vidro e nessa eu também vou colocar. E as duas vão juntas pro forno, tá, gente? Tentar economizar tempo e gás. Saca lá, mosquito. Então, ó. Eu vou colocar elas aqui. Não vou usar azeite nem óleo, tá, gente? Mas eu vou colocar elas dispostas aqui com a pele virada pra cima. Pra que a pele solte a gordura. E a marinada vai aqui pra dentro. Olha, gente, achei que ainda tem muita água aqui. Vou virar a carne. Vocês viram que eu só coloquei água pra cobrir, mesmo assim ainda sobrou bastante. Ela ainda não tá macia o suficiente, tá? Ela ainda não está macia o suficiente. Então, mais 20 minutos, como eu falei, foram os primeiros 20 minutos que eu deixei no fogo mais baixo. Agora eu vou deixar 20 minutos, mas eu vou deixar no fogo alto. Ai, tá quente. Nossa, até liguei a câmera de novo pra vocês verem. Ó, ah, oi, ah, desfazendo. Olha. Ai. Desfazendo. E o sabor? Nossa, tá incrível. Deixa eu contextualizar vocês. O frango tá lá no forno, ó. Gente, saiu do forno. Ficou 1 hora no forno. Tá vendo que ainda tem caldo? Aqui também. Como eu vou congelar, eu preciso desse caldo. Eu vou colocar num potinho com esse caldo junto para poder congelar. E quando eu for usar, eu vou tirar a quantidade, tipo aqui, ó, 4, dá para minha família, uma refeição completa para os 4, mais uma para 2. Então, basicamente é isso. Aqui, mesma coisa. Uma refeição completa para 4 pessoas, mais uma para 2 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que daí colocar isso daqui num potinho junto com este caldo que sobrou para congelar. E quando eu for usar, eu tenho que deixar descongelar de um dia para outro, para depois colocar numa air fryer, no micro-ondas ou no forno novamente. Por isso que eu preciso desse caldinho que sobrou. E é assim que a gente congela carne assada. Nesse caso, sobrecoxa de frango assada. Deixa eu já mostrar para vocês o que eu tenho pronto por aqui. Vocês me viram fazer o quibe. Eu dividi ele assim nessas marmitinhas.
tem em média assim no máximo 4 porções, aqui só tem 2 porções, mas em média são 4 porções. O que restou do pé do frango, porque nós comemos no almoço. Eu e os meninos, meu marido não come, não adianta. Tem 2 pés de frango apenas aqui, que alguém vai comer. Hoje ou no máximo amanhã. E o ragu de linguiça. Essas coisas aqui, esse não. Esse vai pra geladeira. Mas isso daqui, os quibes, né? E o ragu de linguiça, vai para o congelador. Isso vai ser congelado. E por último, mas não menos importante, as últimas preparações de hoje serão a bistequinha de porco, que eu cortei em tiras, temperei e vou fazer a cebolada. E o fígado, óbvio, que também será feito acebolado. Aqui eu vou colocar essa panela para aquecer também. É que essa ela é bem mais rápida que essa, porque essa é fundo triplo, essa não. Aqui já tá quentinha. Azeite. Azeite não, no caso eu tô usando óleo composto mesmo. Eu acabei colocando ele num saquinho. Aí nós vamos colocar ele aqui dentro. Eu vou espalhar. Mas eu não vou mexer. Vai fogo, fica quente. Tem que ser fogo alto, gente. Fígado é feito no fogo alto. Então, veja, eu só vou espalhar para não ficar remontado. Eu não tenho uma panela que tenha um diâmetro muito maior, então vai ter que ser essa mesmo. Por isso que eu escolhi uma panela de fundo mais fino. E assim, o ideal é que ele não faça isso que vocês estão vendo, porque nesse momento ele tá soltando água. O ideal é que o fígado não solte água. Mas como ele tá soltando, a gente só vai ajeitar aqui mesmo. E vamos deixar. Não tão quente, mas eu já vou iniciar também. Também equivalente a uma, no máximo 2 colheres de sopa de óleo composto que eu tô usando. E vamos entrar com a bistequinha. Vou mostrar aqui pra vocês que, ó, o fundo da panela já tá, né? Então, ó, é nessa hora que a gente vai mexer. Você vê que minha panela, como é uma panela de fundo fino, ela já começou a pegar. Então, é nessa hora que a gente vai virar nosso fígado. E agora, ó, já entro com a cebola. No caso, é uma cebola bem grande que eu tenho. Eu dividi ela em 2, na metade, cortei em meia lua, fatias grossas, para ela fritar aqui junto com o fígado e também lá, junto com a bistequinha de porco. Acho que aqui do fígado é que eu tô na boca maior do meu fogão, então ela é maxi queimador. Eu vou baixar o fogo aqui. Acho que, na verdade, eu vou até trocar de posição. Vou trazer aquele pra cá. Subiu, desceu o outro. E daí, se você pulou o vídeo, você fica confusa do que aconteceu. Mas eu troquei de boca. Juntou bastante água aqui, né? Juntou mesmo. É, eu acho que eu já deveria ter começado invertido, mas já foi.
Agora a gente faz com o que dá. E com o que dá, tem água ainda no fundo, mas é o que a gente chama da técnica pinga frita. Eu tenho aqui um limão espremido. Eu jogo de pouquinho em pouquinho. Eu já vou jogar a cebola, porque eu quero que a cebola fique bem douradinha junto com ele também. No momento é tudo acebolado. Acabei de tirar o frango que tá ali. Isso aqui, ó, tá quase pipocando. Ó, ficou bom. Eu fui jogando aquele caldinho de limão aqui. Esse daqui tá pronto. Eu tirei o que tava lá, passei para esse fogo, que é o nosso fígado, que nós iremos consumir hoje. Então, esse caldinho que tá aqui... Ai, gente, deixa eu desligar os fogos. Esse caldinho fica. Isso nós consumiremos hoje. Isso nós consumiremos outro dia. Como tem só meio quilo de fígado, então numa refeição, 4 pessoas comem tranquilamente. Aqui eu pedi 6 bistequinhas de porco. 6 ou 8? 8. Me desculpem. Eu pedi 8 bistequinhas de porco. Isso daqui eu vou ver. O frango eu já falei que eu vou congelar. Isso daqui eu vou ver se ele fica para o almoço de amanhã ou não. Ou se eu congelo. Ainda não sei. Por hora, as bocas do fogão foram apagadas. Vamos embalar essas coisas. Isso daqui para consumir daqui a pouco mesmo. E já eu vou buscar os meninos na escola, tomar banho e jantar, pra gente ir pro karatê. E esse daqui, ou fica para amanhã na hora do almoço, ou eu congelo. Esse eu ainda posso decidir. A carne assada na pressão, já coloquei no pote, já está no freezer. Por enquanto, gente, hoje é só.